E nós vamos falar agora sobre a prisão de um suspeito de ajudar no ataque hacker à prestadora de serviços, tá? Fiz um vídeo mais cedo hoje aqui no canal falando que o problema foi a vulnerabilidade CVE 2023-46604. E muita gente questionou porque logo em seguida saiu a informação de que foi preso uma pessoa uma pessoa que teria feito esse ataque, que teria operacionalizado o ataque na empresa, né? E bom, não tá claro para mim qual é a questão aqui, porque o que eu falei para vocês sobre a CVE, sobre a vulnerabilidade, tem a ver com relatório de investigação em cima desse caso também, tá? Uma coisa não necessariamente exclui a outra. Esse rapaz aqui, ele trabalha na TI da empresa. Isso quer dizer que ele tem acesso a todos os servidores? Não necessariamente, ou seja, pode ser que ele tenha feito as duas coisas. Ele tem, lembra, a CVE, ela requer acesso à rede, né? Então, essa vulnerabilidade permite um ataque remoto com acesso à rede e você tendo a vulnerabilidade ali. Então, uma coisa não exclui necessariamente a outra. A gente não tem ainda a visão final de tudo que foi feito. Então, eu vou falar que o caso desse sujeito que teria ajudado os hackers a fazer o ataque, uma coisa não exclui a outra, pode ter sido necessária a vulnerabilidade também. E outra coisa que o pessoal tem a ideia de que, não, como teve uma pessoa dentro, então não era ataque hacker. Não, era ataque hacker. O cara foi justamente identificado através de engenharia social, é uma tática de ataque hacker, foi abordado, né, ofereceram dinheiro para ele executar comandos na máquina dele, alguma coisa, então provavelmente o que ele fez foi isso daí, ele ajudou o pessoal a fazer o ataque lá dentro, mas isso não deixa de ser um ataque hacker, tá? No primeiro vídeo que eu falei, inclusive, eu mencionei que, olha só, isso tem pinta de ter ajuda interna, de ter gente interna envolvida nisso daí, e de fato tem gente interna. O que o pessoal não entendeu é que o fato de ter gente interna não exclui as outras vulnerabilidades que a gente mencionou no site, né? É lógico, o relatório final dessa investigação toda ainda não está pronto, mas vamos entender o que a gente tem de informação até aqui. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bem, então a gente mencionou como é que foi o ataque hoje mais cedo, a partir de uma investigação técnica que foi feita por uma empresa contratada pelo pessoal, e a indicação é justamente que se tinha usado uma vulnerabilidade para ter acesso ao computador ao servidor onde estavam os certificados digitais. A questão do certificado digital, isso já está esclarecido, essa parte já está certa. Os atacantes tiveram acesso ao certificado digital, com base nesse certificado digital eles conseguiram assinar mensagens para sacar dinheiro dessa conta reserva das empresas lá no Banco Central, né? Então essa parte ninguém tem dúvida. A questão é como é que eles tiveram acesso a esses certificados digitais. Esse certificado digital é uma informação altamente sensível, não deveria ficar circulando dentro da empresa de forma aberta, né? Uma recomendação, inclusive, que a gente falou era o uso de HSM, que são hardware de segurança, né? Hardware Security Model, né? Um módulo de segurança de hardware, para você guardar essas chaves lá e não ter acesso externo. Inclusive, até onde eu sei, isso é recomendação do Banco Central para esse tipo de chave, mas aparentemente, nesse caso aqui, a chave estava em um servidor e com isso ela conseguiu ser obtida pelo atacante, né? O atacante aparentemente usou essa vulnerabilidade. Agora, pode ser que não tenha sido isso, que tenha sido esse cara que tinha acesso ao servidor e deu acesso direto ao servidor aos atacantes lá de fora? Pode ter acontecido isso também. Pode ter sido que esse cara aqui fez toda essa parte da vulnerabilidade. A partir do momento que os atacantes tinham o certificado digital, aí o resto é tranquilo, aí o resto é muito fácil, né? Então, houve a participação desse rapaz aqui, tem o nome dele aqui em algum lugar, parece que ele trabalhava na empresa, ele era um trabalhador da empresa, trabalhava na TI da empresa e coisa e tal, e segundo estão dizendo aqui, ele teria sido abordado num bar. E aí que eu falo para vocês, né? O pessoal fica falando, não, porque isso aí então não foi hack, foi o cara que fez a coisa. Ele tá dizendo que ele foi abordado no bar e pediram que ele passasse, vendesse a senha dele, o acesso dele na empresa, né? O login e senha dele na empresa. E ele teria topado, vendeu por 15 mil reais o login e senha dele, né? E isso daí realmente é um problema, né? Não é um problema tão grande quanto você pode imaginar, não, tá? O pessoal tem essa impressão de que esses ataques dão uma cadeia por muito tempo. Não dão, não, porque é crime sem violência, né? Por mais que tenham roubado uma quantidade significativa de dinheiro, esse pessoal não vai pegar uma pena muito grande, não, cara. Isso é que é o assustador dessa história, né? Por isso que as empresas precisam ter um controle muito grande sobre funcionários, precisam ter um controle muito grande sobre as pessoas que têm acesso. Você não pode ter um funcionário com acesso direto a um servidor que tem chaves de produção ali. Se realmente ele tinha acesso direto ao servidor e conseguiu obter essas chaves diretamente, isso é uma coisa absurda, é mais uma falha de segurança
absurda. Se por outro lado ele não tinha esse acesso e na verdade ele só deu acesso até a rede e daí eles usaram essa vulnerabilidade ou alguma outra vulnerabilidade para chegar no servidor e obter as chaves, também é preocupante pra caramba, né? Seja qualquer lado que você veja esse tipo de coisa, é um problema sério de segurança que você tem. Agora, então é o que estão dizendo aqui, ó. O que estão dizendo é que esse cara, ele é um eletricista e que começou a subir na área de TI, fez faculdade depois de velho, já com 40 anos ele fez faculdade de TI, daí trabalhava nessa empresa e ofereceram para ele uma grana, daí ele teria aceito vender a coisa, não só vender o login e senha dele, como também executar comandos lá dentro da empresa, né? Isso daqui eu diria que acende um alerta, tá? Porque, olha, tem muitos grupos criminosos que infiltram pessoas nas empresas. A pessoa que entra na empresa já sabe que está resguardada por esses grupos. Eu não sei esse caso aqui, estou investigando esse caso aqui. Mas tem muito isso, tá, gente? Tem toda uma indústria de pessoas que começam a atuar em TI exatamente para fazer ataques, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Não sei como é que é o caso dele, não sei como é que foi o processo de admissão dele. Não deixa de ser uma vulnerabilidade da mesma forma. As empresas têm que checar o background das pessoas que têm acesso e mais do que isso. Não pode ter ação desse tipo sem supervisão, né? Acessar um servidor de produção de um sistema crítico como esse, no mínimo, você tem que requerer 2 pessoas para acessar isso daí. Não pode ser uma pessoa só tendo acesso de maneira alguma, né? Enfim, isso aqui reforça mais uma vez problemas de segurança nessa empresa. A minha visão é essa. Ah, mas a culpa foi do cara. Sim, a culpa foi do cara. Mas a empresa tem que ter controles contra isso, porque, de novo, você tem muita gente correndo atrás disso. Não é só nesse caso aqui. Tem um monte de gente por aí tentando entrar em empresas na área de TI para fazer golpes, para atacar. Exatamente porque é uma coisa que tem um alto benefício, você pode conseguir muito dinheiro através desses ataques, e as penas são relativamente leves, tá? Então, no final das contas, o pessoal tem muito interesse. Ele disse que vendeu por 15 mil reais. Eu imagino que a polícia vai investigar isso direitinho, porque me parece muito pouco, né? O cara, bom, talvez o cara não soubesse do valor desse tipo de coisa, ou talvez ele esteja mentindo para se isolar desses grupos terroristas, que se ele tiver ligação com esses grupos, né, a coisa é muito mais séria, né? E ele pode ser obrigado a entregar ao pessoal dos grupos o que não faz bem para a saúde dele. Enfim, não sabemos como é que vai ser, né? O cara foi detido no bairro City Jaraguá, na zona norte de São Paulo. Ele não tem defesa ainda, mas vai ter certamente, né? E segundo estão dizendo aqui ó, após um curso superior que durou de 2020 a 2023, ele entrou já com 40 anos de idade, ele se tornou desenvolvedor back-end júnior, profissional responsável por construir e manter parte dos sistemas projetados que não são visíveis para o usuário final. Então pode ser que ele tivesse acesso ao servidor de produção. Não deveria ter. Mesmo desenvolvedores back-end não devem ter acesso ao servidor de produção. Isso é uma das garantias de segurança que você tem, né? Mas não é incomum em muitas empresas que eu vejo por aí os desenvolvedores terem acesso ao servidor de produção. Não deveriam ter. Isso é uma falha de segurança. Mas infelizmente é uma prática relativamente comum. Então pode ser que, como ele era desenvolvedor back-end, ele tivesse acesso ao servidor de produção e tenha feito o ataque diretamente lá. Existe essa possibilidade, sim. Ou então ele não tinha acesso, mas de qualquer forma usou alguma outra vulnerabilidade para chegar ao servidor de produção, né? Eles estão dizendo aqui, por conta dessa função na CIM, ele foi aliciado por hackers. Então, uma coisa importante, os hackers sabiam que ele trabalhava lá. Então eles tinham informação de mais alguma coisa. Ou ele próprio bateu com a língua nos dentes e falou que trabalhava lá, ou então já estavam monitorando essa empresa por outros caminhos, já fizeram um ataque de engenharia social para descobrir quem trabalhava lá, quem tinha acesso e coisa e tal, e visaram o cara como alguém que poderia fazer isso. Eu não descartaria a possibilidade de infiltração maliciosa, tá? De terem colocado o cara lá para fazer esse tipo de ataque. Não dá para descartar esse tipo de coisa. Infelizmente acontece todos os dias no Brasil. De forma que é importante notar que eu não tenho nenhuma informação privilegiada sobre isso daqui não. O que está acontecendo, as investigações ainda vão dizer exatamente qual o grau que tem de ligação desse cara com os eventuais grupos hackers que fizeram esse ataque, né? Em depoimento à polícia, Roque afirmou que o primeiro contato com os hackers aconteceu em março, quando um homem o abordou e demonstrou conhecer detalhes sobre o seu trabalho. Depois disso, dias depois, ele recebeu uma ligação via WhatsApp com a proposta de entregar suas credenciais em troca de 5 mil reais. Após o pagamento, o João forneceu seu login e senha corporativos. De novo, eu tô achando isso aqui muito fácil, comprar o login e senha por 5 mil reais, o cara sabia que ele ia se ferrar nessa história. Se o ladrão tem o seu login e senha, você vai se ferrar, meu amigo. Em algum momento você vai responder por algum, no mínimo você vai ser demitido da empresa. Então ele seria demitido por causa de 5
R$ 5.000, eu acho muito pouco, hein? Eu acho que tem mais coisa por trás disso. Posso estar enganado, não sei, de repente, né? A polícia vai investigar isso daqui. 2 semanas depois, ele criou uma conta na plataforma Notion, uma plataforma de comunicação, para receber instruções sobre como operar o sistema remotamente e em seguida passou a executar comandos a partir do próprio computador. Então, se ele foi executar comandos a partir do próprio computador, o que está dizendo aqui é que ele não tinha acesso ao servidor. Então, de novo, não deixa de ser uma vulnerabilidade, ele estava lá dentro, ele pode ter explorado uma outra vulnerabilidade ou pode ter feito algum outro tipo de ataque para ganhar acesso ao servidor e com isso obter as chaves privadas do pessoal, né? Continua sendo assustadora a situação de segurança lá na CIM. Fiquei assustado, continuo assustado. Ok, pode ser que não tenha usado essa vulnerabilidade, que não tivesse essa fragilidade, pode ser que não, pode ser que eles tenham colocado de propósito um backdoor ou alguma coisa ali como desenvolvedor ou tivesse acessado o servidor diretamente. Isso não deixa de ser uma falha de segurança, né? O ponto crucial que a gente coloca nessa questão de segurança no ambiente de desenvolvimento é exatamente que os desenvolvedores não devem ter acesso ao código em produção, não devem ter acesso nem ao banco de dados de produção, nem ao servidor de produção. Por que isso? Porque o desenvolvedor é um cara que tem muito acesso já ao código. Se você junta muito direito de acesso numa pessoa só, você cria um ponto único de falha. Pode ter sido exatamente isso que eles exploraram para conseguir esse tipo de coisa, conseguir esse tipo de acesso, né? Enfim, vamos continuar acompanhando esse caso para ver o que aconteceu aqui, mas de novo, isso aqui não exclui o outro vídeo que eu fiz não, tá? A gente não sabe ainda como que esse cara conseguiu acesso ao servidor. Se ele tinha acesso direto ao servidor, é uma outra falha de segurança totalmente independente, né? Agora, eu, com a minha experiência nessa história, antes do relatório que o pessoal tinha colocado, eu já tinha falado que a grande chance era ser trabalho interno. E sabendo dessa história aqui, do jeito que estão falando aqui, da minha experiência, de novo, não tem informação privilegiada nenhuma, da minha experiência, esse cara está trabalhando junto com o pessoal. Ele foi plantado ali para isso. Assim, eu investigaria isso se eu fosse a polícia.